Olá pessoal, espero que todos se encontrem bem, mediante toda essa situação que estamos ainda convivendo, né? Mas com a esperança aí de dias melhores. E aí estou aproveitando aí este momento para poder trazer aí para toda a nossa equipe algumas informações e hoje especificamente sobre a linha de metalwork. E o que eu vou trazer para vocês hoje é sobre o setor de usinagem. Então, algumas informações que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para se tornar um diferencial mediante aos nossos clientes. Eu vou então abrir aqui para a gente iniciar esse compartilhamento, para que vocês possam aí entender um pouco mais desse universo, para agregar aí conhecimento para todos vocês. Então, aqui dispensa a apresentação, né? A nossa equipe, todos já me conhecem, sabe por onde eu passei, algum das minhas especialidades, mas está aqui na primeira lâmina como essa apresentação inicial. Muito bem. Entrando agora propriamente aqui no setor, falando aqui de metalwork, né? Setor de usinagem. Basicamente, nós temos aí três tipos de óleo base que a gente fala dentro desse universo de metalwork. São os óleos mineral, que contém os hidrocarbonetos, os óleos semissintéticos, que também contêm os hidrocarbonetos, e os óleos sintéticos, que são isentos de hidrocarbonetos, que são aqueles óleos que são desenvolvidos em laboratórios. E aqui por que eu destaquei essa situação do hidrocarboneto? Porque, na verdade, quando você tem o conhecimento dessa composição no óleo, você já consegue levar para o seu cliente a preocupação que se deve ter. Então, lá na NR15, onde fala, né, sobre uma norma que trata aí de vários produtos que acaba gerando insalubridade para os operadores, esse tipo de óleo que contém o hidrocarboneto, ele dá uma insalubridade de grau máximo, né? Destilação de petróleo. Então, todos esses itens, manipulação de alcatrão, breu, betume, antreceno, óleos minerais, óleos queimados, parafina ou outras substâncias cancerígenas. Ou seja, se a pessoa entrar na NR15, se o óleo na composição dele mostra que ele tem hidrocarboneto, automaticamente já dá o direito de insalubridade para esse operador. E qual óleo que hoje não tem hidrocarboneto? Somente os óleos 100% sintéticos ou os óleos de base polímeros. Todo óleo base mineral ou semissintético, ele vai conter na sua formulação esse hidrocarboneto, ok? Então isso é uma informação importante e pode ser utilizada aí como uma informação, como um diferencial para que você consiga um convencimento para o seu cliente para ele utilizar um óleo sintético. Logicamente, se ele buscar por um óleo mineral ou semissintético, vamos atender da mesma forma. Mas se tiver a oportunidade de mostrar que os óleos sintéticos e base polímeros são isentos de hidrocarbonetos, você já vai estar ajudando a ele se isentar de um possível passivo trabalhista lá na frente. Eu queria agora compartilhar sobre o índice de refração do óleo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse índice de refração do óleo, ele é característico para cada tipo de óleo, dentro de certos limites. Está relacionado com o grau de saturação das ligações, ou seja, número de ligações simples presente na molécula. Mas esse método é afetado por outros fatores, tais como teor de ácidos graxos livres, oxidação e tratamento térmico. Então, nós vamos ver mais para frente, cada tipo de óleo ele tem o seu índice de refração. E por que é importante saber disso? Muitas vezes o cliente ele troca um óleo por outro
e tem um custo mais baixo esse óleo, só que o índice de refração, que nós vamos entender aqui como ele é calculado, ele é um índice, às vezes, 2 vezes mais alto do que o óleo atual que ele utiliza. Então, na verdade, essa conta, ele vai estar pagando menos, mas ele vai ter que utilizar mais óleo para chegar na concentração que ele vai precisar. Aqui só um exemplo, né, uma tabela de concentração. Cada fabricante tem a sua, mas nesse caso, nessa coluna de cima, nós temos aqui uma concentração de 5% da emulsão total. Na leitura do refratômetro, nós vamos encontrar 1,5. Na medida que ele vai aumentando essa concentração, ou seja, o percentual de óleo que está sendo colocado na emulsão total do tanque, essa leitura no refratômetro, que é um equipamento que eu vou estar demonstrando mais adiante, ele vai aumentando. Então, se eu quiser, nesse exemplo aqui desse fabricante, trabalhar no refratômetro com 4,5% na leitura, eu preciso fazer uma concentração de 15% do volume total da emulsão. Se eu quiser trabalhar numa emulsão de 3% no refratômetro, eu posso trabalhar numa concentração, numa diluição da emulsão total de 10%. Então, essa relação é muito importante a gente saber também na hora de fazer esse cálculo para o cliente. Muito bem. Aqui, para exemplificar o que eu acabei de falar sobre o cliente está querendo trocar um tipo de óleo, e muitas vezes achando que vai pagar mais barato por esse óleo, aqui a gente tem um exemplo do óleo Rocol Ultracut 370, que na especificação do óleo ele tem um índice de refração de 1,6, ok? Então, como que a gente faz um cálculo para saber se vale a pena ou não trocar por um determinado tipo de óleo? Eu quero aqui no exemplo uma concentração de 5%, eu multiplico pela refração do óleo, que é 1,6, e 600 aqui seria o volume total do tanque. A gente coloca em percentual. Então, para encher essa máquina, eu precisaria de 48 litros desse óleo virgem, desse óleo novo. Considerando que o cliente vai pagar R$30, ele teria um custo total de R$1.440 para fazer esse enchimento. Quando a gente compara com um óleo mais barato, mesmo sendo o óleo da Rocol, que é o Flex, o índice de refração desse óleo é de 2,4, ou seja, esse índice ele é maior do que o Ultracut 370. Isso indica que eu vou precisar ter mais óleo para se obter a mesma concentração num determinado tipo de produto. Quanto maior for esse índice de refração, mais óleo eu vou ter que adicionar para chegar ao mesmo fator de concentração. Aqui usando o mesmo critério, né, fazendo os cálculos, utilizando 2,4, que é o índice de refração, eu vou precisar desse óleo 72 litros, considerando uma média de R$22, eu gastaria R$1.584. Então, aqui a gente percebe que, mesmo eu pagando mais barato num determinado óleo, eu acabo tendo um custo maior, porque eu preciso de mais óleo para se obter a mesma concentração. Esse conceito a gente pode levar para o mercado, e quando um cliente falar que o óleo que está sendo oferecido, ele é mais caro, sempre cabe essa perguntinha básica. O óleo atual que você está utilizando, qual que é o índice de refração desse óleo? E aí ele vai te falar. Então, nesse exemplo aqui, se ele falar que o óleo dele, por exemplo, era 2,4, eu estaria oferecendo um óleo de 1,6 de refração, aonde eu teria um custo menor para fazer o enchimento da máquina dele. Então, é de suma importância a gente sempre saber o óleo que está sendo utilizado, se ele é mineral, semissintético, sintético ou base polímero, e qual a concentração, qual a refração
daquele óleo que está sendo utilizado. E com essa conta simples, a gente consegue mostrar para o cliente que às vezes o pagar menos não significa que ele vai ter um menor custo no final dessa conta. Ok? Legal. Falando ainda, né, da parte de óleos solúveis, a gente tem os agentes contaminantes. Toda a emulsão, se ela não tiver os seus devidos cuidados, ela vai ter esses agentes contaminantes. E o que são esses agentes contaminantes na emulsão do óleo solúvel? Contaminação biológica do óleo solúvel é apontada como uma das principais causas de problemas em máquinas de usinagem, especialmente no caso de máquinas CNC. A contaminação do óleo pode ter efeitos catastróficos, tais como oxidação, mau acabamento das peças, cheiro forte ou cavitação nas bombas. Esses são os problemas mais comuns que nós encontramos quando nós vamos visitar um cliente que a máquina dele está numa condição desfavorável, né? Ela vai ter alguma dessas propriedades que a gente acabou falando aqui no equipamento. Muito bem. E o que causa, né, essa contaminação? Esses filmes biológicos circulam ao longo do sistema de lubrificação e hidráulico, entupindo os sistemas de controle, degradando a qualidade e o desempenho do óleo e produzindo subprodutos corrosivos que podem danificar as peças e superfícies metálicas da máquina. Este é um problema para o equipamento. E o que causa para a saúde, né? Qual que é o problema para o operador, a saúde que a gente fala ocupacional? Então, em acréscimo, algumas dessas bactérias têm alto potencial patogênico, isto é, de causar doenças, além que provocam mal-odores nos olhos. Entre esses micro-organismos nocivos estão as bactérias causadoras de pneumonia e de diarreia, além da dermatite, né, que muitos nós conhecemos, que é quando começa a atacar e agredir a pele do operador. E normalmente, né, o que são os fatores que acabam contribuindo para que esse óleo se contamine? São os óleos hidráulicos, óleos de barramento, graxas, outras impurezas do ambiente, né, que acabam indo nesse tanque e isso acaba tirando a oxigenação do óleo. Uma vez que esse óleo não está respirando, ele começa, né, a ter o que? Propiciando a proliferação de fungos e bactérias anaeróbicas, que a gente fala, né? Bactérias anaeróbias, que é o trampióleo que começa a formar, depois as leveduras, os fungos, e aí chega um determinado momento que se comprometeu totalmente a emulsão e aí não tem mais o que fazer, né? A gente tem que descartar, fazer uma asepsia de toda a emulsão, de toda a máquina, né, para poder colocar um novo óleo. E para que a gente não deixe chegar nesse ponto, tem algumas dicas, né, que a gente pode estar fazendo aí para ajudar o nosso cliente. Aqui são exemplos de óleos contaminados. Provavelmente você já viu isso em um determinado tanque aí onde você visitou. Mas a gente tem aqui, né, um óleo mais escuro, provavelmente um óleo hidráulico. Temos a formação de espuma, né? Então ele fica numa característica bem crítica, começa a ocasionar um mau cheiro, né? E isso em contato com a pele, com certeza, vai trazer alguns danos de saúde ocupacional. E como que se dá essa prevenção, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, indicar um produto de boa qualidade, de semissintético, sintético ou polímero. Mas se o cliente quiser um óleo mineral, nós temos para atender, mas não seria uma indicação mais prudente para fazer. Se estiver em nossas mãos, fazer a indicação para o cliente, partimos de um semissintético, um sintético ou até mesmo um base polímero. Monitoramento mensal da emulsão, com registros em folha de controle, nós vamos ver mais adiante. Recomendação do skimmer, que é o separador de óleo contaminante. É um equipamento muito prático e ele tem uma função muito boa quando instalada no tanque
para separar tudo que são óleos contaminantes, que a gente viu anteriormente, barramentos, hidráulicos, e ele separa para que esse óleo não contamine toda a emulsão. Uma limpeza periódica para remoção de cavacos, a fim de desobstruir o sistema. Por quê? Muitas vezes não se limpa os tanques e esse cavaco vai se acumulando, então ele dificulta a circulação do óleo solúvel e acaba cavitando as bombas, porque esse cavaco ele vai para a bomba. Eventualmente, a adição de bactericida e antiespumante no sistema, né? Então, isso durante as visitas mensais de monitoramento, a gente pode fazer esse serviço de monitoramento, e quando a gente percebe alguma coisa que está fugindo desse controle de concentração e pH principalmente, a gente faz uma adição de bactericida. Se tiver espumando muito, né, se o óleo estiver espumando naquela situação, tem um anti-espumante. Embora todos os óleos eles já têm na sua composição a propriedade de bactericida, antioxidante, antiespumante, mas às vezes não é o suficiente para se manter a estabilidade da emulsão. Troca total da emulsão no momento da saturação, perda de refração. Então, quando você vê que não consegue mais fazer uma leitura, porque esse óleo já está muito contaminado, já teve ali diversos agentes microbiológicos, né? E não dá mais para fazer uma leitura daquele óleo, teve muito vazamento de óleo hidráulico, muito vazamento de óleo de barramento, então não tem mais como recuperá-lo. Aí precisa fazer uma asepsia, fazer todo o procedimento e aí fazer um novo enchimento e começar a acompanhar novamente. Muito bem, pessoal. E aqui eu trago para vocês, né, alguns dos equipamentos que nós podemos utilizar para fazer esse monitoramento. O conhecido controle de emulsão, né, eu criei esse formulário, nós temos como fixá-lo nas máquinas, tá certo? E toda vez que eu passo lá, aqui vai estar em toda a identificação da máquina, né, qual que é o pH e concentração que eu preciso trabalhar, e aqui eu vou monitorando. Então, qualquer pessoa que passar sabe o dia que teve uma visita, e qual a condição que a máquina estava, quais foram as correções que eu precisei fazer. E como que eu preencho esse formulário? Eu utilizo do refratômetro, que é isso aqui, eu faço o quê? Eu levanto essa aba, a gente pinga um óleo aqui, ou pega direto no tanque. Quando você pinga aqui, você vai ter uma leitura, isso já é a parte interna do refratômetro, ok? Quando a gente faz a aferição, ele fica todo azul, esse azul ele vai até aqui no zero. Na medida que você pinga o óleo para fazer essa leitura, essa escala vai subindo. Nesse caso aqui ele está com mais de 15 de concentração. Normalmente, a maioria dos óleos a gente se trabalha com 5%, né? Então essa escala ela vai branca até aqui. Se tiver muito abaixo, 3, 2, a gente faz uma correção, a gente põe óleo para que essa escala chegue nesses 5%, tá certo? Então, é exatamente dessa forma, né, que a gente fala que é o BRICS, que a gente vai visualizar através desse refratômetro. Então, esse é um equipamento para que possamos ver a concentração da emulsão. Um outro recurso que nós utilizamos também é a fita de pH. Quando a gente coloca, pinga o óleo nessa fita, ela vai mudar a coloração dela. Aqui a gente tem como referência 7 é neutro. Quanto mais acima de 7 estiver, mais alcalino ele vai estar. E quanto mais abaixo de 7, que é o neutro, estiver, mais ácido essa emulsão vai estar. Um exemplo aqui nós temos um digital também, ele está com 6,44, ele está abaixo de 7, né? Então isso indica que aquela emulsão está provavelmente tendo algumas reações de bactérias que está deixando esse óleo mais ácido. Então nós precisamos corrigir para que suba este pH. Normalmente o ideal é trabalhar sempre acima de 7,5, então 8, 9, 9,5 é o ideal para se ter uma condição de pH de um determinado óleo. Se ele começa a cair muito para baixo de 7 e não for corrigido, provavelmente vai se perder essa emulsão.
Então, esses são os meios, né? São equipamentos que a gente utiliza para fazer o monitoramento mensal, que também é de suma importância. Você está lá todo mês vendo a condição desse óleo, mostrando para o cliente que você está cuidando daquela condição, para que esse óleo dure por mais tempo na máquina, ele não precisa descartar isso. Então, esses são os recursos que nós utilizamos, e aí sempre utilizando bactericida ou anti-espumante para fazer esse controle quando há a necessidade. Muito bem. Bom, pessoal, é isso, né? Em resumo, hoje eu trouxe algumas informações pertinentes aí ao universo de usinagem. Tem bastante detalhes que dá para a gente aprofundar, falar mais um pouco sobre pH, né? E também me coloco à disposição aí de toda a equipe, se precisar visitar os seus clientes, que já são clientes de usinagem, sempre temos a oportunidade, né, de melhorar a condição que está lá, de oferecermos o óleo de barramento, de oferecermos o óleo hidráulico, desengraxante. Então, tem um universo de produtos que são utilizados dentro do setor de usinagem. Então, se você precisar, conte comigo, agende essas visitas, para que possamos ir lá e levar a melhor solução para os nossos clientes. Um grande abraço a todos, espero vê-los em breve.